Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado um cara que eu gosto. Aliás, bem que isso por todo mundo do programa, até a japonesa gosta de ti, rapaz. A japa ponta firme. O meu amigo Paraguaçu. E hoje ele vem com dois assuntos muito legais. Na segunda parte nós vamos abordar a Academia Rondoniense de Letras Maçônicas. Tá? Perfeito. São duas academias, na verdade, uma da Grande Não, Loja. só uma. Só uma? Ela unipotente, Unificada? das duas unificadas. Que bom, cara. Pelo menos um discurso só antes fosse assim para tudo. E para todos. Né? E mais na primeira parte nós vamos falar de um estudo que dá pano para manga pra caramba. É um impacto sobre a Covid no psicológico das pessoas. E aí hoje ele vai debater esse assunto aqui conosco. Você tá bom, meu querido? Vivendo só nessa pinguela aérea, porque ponte aérea é Rio-São Paulo, o resto é pinguela. Pois é, boa tarde, boa noite, bom dia aos telespectadores desse programa maravilhoso, que eu, toda vez que eu venho aqui, venho com o coração aberto e muito feliz, porque há 20 anos eu sou muito bem recebido. 20 anos mesmo. E mais recentemente pela Thaís, e hoje o prazer de ter também aqui nesta banca a Camila. Nós estamos lidando ainda com um problema muito grave, que é essa doença, que muitos falam, e especialistas de diversas áreas se posicionam, mas na realidade nós estamos aprendendo muito com essa doença. Desde comportamento humano, a mesmo entender que nós devemos mudar a nossa postura como cidadão, como pessoa, ao mesmo tempo que a sociedade e os gestores públicos têm que mudar seu tipo de postura e comportamento e têm de fazer políticas públicas para atender principalmente as pessoas mais necessitadas. Nós estamos nessa ponte aérea trabalhando em diversos lugares ainda, agora estamos fazendo a coleta do instrumento que nós, no início da pandemia, nós distribuímos, que são um instrumento de autorrelato, instrumentos para fazer uma avaliação, uma mensuração das sequelas dessa doença para aquelas pessoas, das pessoas que foram vitimadas em estado grave, estado leve e também aquelas que ainda não foram vitimadas, mas ainda continuam receosas em contrair essa doença tão perigosa. E o nosso trabalho é uma sequência do trabalho inicial com um instrumento chamado SRQ20, que é um instrumento que avalia distúrbios psíquicos menores. Nós já tínhamos feito esse trabalho, um levantamento, tínhamos um resultado em pessoas que foram vitimadas por algum problema existencial, um problema da vida, ou perdeu um ente querido, que foram impactadas por uma relação mal resolvida, que perdeu o emprego, que se acidentou no carro, que tem um problema de doença na família, enfim, pessoas que já viviam num estado pós-traumático ou mesmo traumático. E esse levantamento foi apresentado há 4 anos atrás. Posteriormente, nós fizemos um monitoramento desse grupo estudado para verificar se havia ou não a diminuição e o grau ou o nível de diminuição desses sofrimentos. Qual é o tempo que leva para você esquecer ou pelo menos minimizar o impacto causado por um tipo de desagravo ou alguma coisa que marcou a sua vida. E a gente tinha percebido, por exemplo, que nós tínhamos passado de 60 em média de 67,2 para 34, com tempo
todo o tempo diz que o tempo é o senhor da razão. Nós vamos esquecendo, algumas coisas ficam guardadas. Mas aí veio a pandemia. E aí nós buscamos essas pessoas para verificar. E os resultados nos causaram muito temor, porque... Não, mas o porquê vai conversar daqui a pouco, depois da vinheta, mas deixa as meninas saudar você, começando pela Camila. Seja bem-vindo, professor Carlos Paraguaçu. Obrigado. Além do tema da Covid, né, quero parabenizar o senhor pela Academia Maçônica de Letras. Eu sou formada em letras vernáculas, então é uma coisa que eu gosto bastante, né, um pouco sobre literatura, escrita. E interessante a questão psicológica das vítimas de Covid, né, as pessoas que acometeram essa doença, porque de fato a gente tem relatos de várias pessoas sobre o comportamento. Eu estou esquecido, eu não sou mais o mesmo. Existe uma sequela, né? Uma reação no corpo todo, né? Mas entre elas, o que a gente sempre ouve são os esquecimentos. E é importante falar sobre isso. Uma curiosidade, assim, até significativa para a população. Perfeito. Thaís? Doutor Carlos Paraguaçu, um prazer tê-lo aqui novamente, é sempre muito bom tê-lo aqui com esse conhecimento, com essas pesquisas, o quanto você contribui não só com a academia, mas com a parte científica, né? Porque um estudo que envolve o humano, ele é sempre complexo, são muitas vertentes, porque cada organismo, cada ser é um ser, né? E essa contribuição de análise de dados, de vários setores, vários componentes que isso traz, é fantástico, é muito bom. Já li alguns trabalhos seus e realmente é gratidão por ter pessoas como você trabalhando em cima desses dados que traz a academia médica algo muito importante, que é sempre melhorar aquilo que já é conhecido. Então é muito importante, é um trabalho assim muito bonito, e que mais pessoas, né, deveriam se motivar a entender essa busca pela pesquisa médica e tantas contribuições em várias áreas que a gente pode contribuir, e a academia traz essa oportunidade da gente aprender um pouco mais. A vocês de casa, mais uma vez, obrigada por estarmos juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá, eu vou chamar a vinheta e você continua onde parou, tá bom? Perfeito. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Professor, os números, então, que o senhor se deu por conta, e qual é a origem deles? O que foi que motivou? Né? A pandemia seria o motivo maior, mas é que precisa do comburente, né? Tem a combustão, o comburente e o combustível. Perfeito, Paulo. Na realidade, quando a gente elabora um projeto e nós que trabalhamos com recursos próprios, eu tenho o controle dos meus grupos, porque esses grupos são autofinanciados. Então, eles não se dispersam. Nós temos projetos que nós estamos desenvolvendo com dados desde a década de 70. Então, nós acompanhamos esses projetos, esses dados, e damos as interpretações devidas conforme o contexto que vá se configurando ao longo do tempo. Então, no caso específico,
da Covid, que é uma coisa que é, no momento, que está em voga, em pauta, que nos preocupa bastante, nós já aproveitamos um trabalho anterior para verificarmos realmente os impactos da Covid e algumas pessoas vitimadas. Não só aquelas que contraíram, mas aquelas com possibilidades mais eminentes de contrair. Principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, como eu, como você, Paulo, e outras pessoas que estavam mais expostas por terem alguma característica de vulnerabilidade ou receptividade para o desenvolvimento da doença de forma mais grave e que podia, de certa forma, levar a óbito. Então, nós tínhamos esses dados anterior e buscamos trabalhar com essas mesmas pessoas já nesse momento da Covid. Então, os dados são surpreendentes de forma negativa. Por exemplo, quando se trata de diminuição de energia vital, nós tínhamos 64% há 5 anos atrás, 4 anos depois diminuiu para 30% e hoje subiu para 72%. Ou seja, houve uma subida muito significativa de diminuição de energia vital, que diz respeito às pessoas que começaram a cansar sem fazer muito esforço, a ter dificuldade para tomar decisões, a realizar sem satisfação suas atividades, fazer as coisas, mas sem muito gosto de fazer. Ou seja, pensar, a clareza começar a sair, voar, perder determinados esquecimentos e tal. Sintomas somáticos, hoje de 76 baixou para 17, subiu para 77. Então, sintomas somáticos, nós avaliamos as dores de cabeça frequentemente, sensações desagradáveis no estômago, a perda de apetite, algumas coisas que você tinha vontade de fazer e, de repente, você deixou de escanteio. Em relação ao humor depressivo de 66 baixou para 29 e aumentou para 86. Veja, é uma subida muito significativa. Então, nesse humor depressivo, nós temos, sente-se nervoso, sente-se triste ultimamente, tem chorado mais do que costume. Então, são pequenos sintomas. Até aí, nós conseguimos trabalhar com esses dados para traçar um perfil com diferentes grupos humanos, porque há diferenciação de faixa etária, de condições econômicas, de formação, etc. Então, há diferenciação. Nós não podemos colocar tudo no mesmo bojo. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma coisa interessante, que foi incluir nesse nosso instrumento a escala de estresse percebida. A escala de estresse percebida tem a ver com, se você tem ansiedade, a partir das informações que você recebe. Se você está sentindo medo. Se você se sente mais triste, tem mais ansiedade, mais frustrações e tédio. Se você se irrita com mais facilidade, se você sente raiva, se você tem medo de morrer e a incerteza do amanhã. Veja, são algumas variáveis que foram inseridas nesse instrumento e as respostas, todas elas, os índices foram superior a 90. A qualidade de vida também, quando se usa o QOL da Organização Mundial de Saúde, com relação à qualidade de vida do sono, a qualidade de vida sexual, a qualidade de vida da sua relação em casa, da qualidade de vida em relação às pessoas que têm uma preocupação com você, que vivem com você, que têm determinadas doenças pré-determinadas como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, etc. Então, se amigos seus morreram pela doença ou foram vitimados pela doença, então todas essas variáveis foram incluídas no instrumento. Nós temos, e por último, nós fizemos, e aí é um custo altíssimo, para avaliar, através de ressonância magnética, verificar o cérebro dessas pessoas, né, para comparar com as pessoas que não apresentavam, ou pelo menos nos seus autorrelatos, não apresentavam esses resultados
tão significativos. E a gente pode perceber, o nosso trabalho é multidisciplinar ou interdisciplinar, com diversos, desde os neurocientistas, a médicos, neurologistas, biólogos, enfim, profissionais das diversas formações e especializações, para avaliar realmente, e isso se transformou em um trabalho científico que está já aceito para publicação. Então, nós temos algo palpável. Nós esperamos o tempo certo para termos a certeza, com diversos instrumentos e uma metodologia que fez representar todos aqueles resultados, se confirmava ou não confirmava esse pânico, essa ansiedade, essa depressão, esse medo que a população vitimada ou exposta a essa doença foi acometida. Quero ressaltar que para cada variável nós damos 5 opções de entendimento, porque o entendimento do medo para você, Thaís, pode ser diferente do entendimento do medo para o Paulo. Da mesma coisa de ansiedade. Você vai perguntar para uma criança, por exemplo, nós estendemos de 10 a mais de 80 anos. Isso é um trabalho volumoso, que requer muita ética, porque você está lidando com um ser humano, precisa todo um trâmite de termo de consentimento esclarecido, de explicar o que se trata, e nesse distanciamento que nós temos, que nós fizemos tudo isso via WhatsApp, via telefone, via outros meios de comunicações eletrônicas, fica muito difícil, porque você não tem acesso ao respondente, né? Então, e é um instrumento de autorrelato, nós temos que acreditar naquilo que você está respondendo, e depois nós temos que mensurar, fazer cruzamento de informações para fazermos as nossas interpretações. Então, do universo grande que nós aplicamos o instrumento em diversas partes do Brasil, nós tivemos que fazer depois uma amostragem, utilizando um outro método de separação de amostras, aqueles que realmente tinham consistência e nós acreditarmos que aqueles respondentes, aqueles questionários eram fiéis e realmente respondiam aquilo que a gente estava querendo. Os que tinham falhas em torno de 70% a 80%, nós descartamos para uma reanálise. Mas, a priori, nós trabalhamos com o universo apenas amostral desse universo maior. Porque todo esse trabalho, ele resultará também em outras publicações e outras interpretações. Porque não existe ciência uma única ciência, ou vamos falar, ciência pura, a ciência pura. Então, cada área da ciência pode ter uma interpretação diferente. Nesse caso, nós pegamos e fizemos para dar resposta, que nós chamamos de transtornos mentais comuns, nós acrescentamos a escala de estresse, de ansiedade e depressão, e qualidade de vida. Ou seja, o trabalho ficou muito mais amplo e muito mais consistente, porque é um trabalho feito a várias cabeças. Eu apenas coordeno a pesquisa, né? Eu direciono a pesquisa, porque a nossa pesquisa é aplicada. Como nós não temos recursos públicos, nós temos que dar a resposta, utilizar o menor esforço possível para obter o maior resultado possível. Deixa eu estar um pouco e vou chamar já o intervalo, porque temos que tocar de assunto no próximo bloco, tá? Mas primeiro sempre pela Camila. Professor, eu fiquei com uma curiosidade sobre essa explicação da sua pesquisa. Existe uma estimativa de quanto tempo essa falta de energia vital, esses sintomas vão durar para as pessoas que tiveram a doença da Covid? Tem um prazo que ela vai ficar? Vai ser uma sequela permanente? Se ela vai ser temporária? Se a pesquisa chegou até aí, essa base? Com relação a essa doença específica, não, porque nós estamos aprendendo com ela. Em relação a outros traumas, nós temos diversos estudos aqui, nós desenvolvemos com os sequelados com a enchente de 2014. Sim. Então, nós sabemos que com o tempo, aquelas pessoas que tiveram esses traumas,
com 2, 3, 4, 5 anos vai diminuindo. Mas estudos diversos, com Brumadinho, o que aconteceu lá em Minas Gerais e outros desastres ambientais ou desastres sociais, desastres econômicos, enfim, desastres de família, tem desastre de todas as formas, desastres políticos, enfim. Os desastres, essas coisas que nos afetam, nos abalam bastante, nós ficamos com sequelas. Mas nós não temos ainda uma estimativa, mesmo que a gente trabalhe com instrumentos matemáticos, estatísticos de projeção, todas, e aí eu vou falar para você, todas as projeções, só como exemplo, que foram feitas da Covid, não se confirmaram, né? Foram projeções, às vezes, muito fora da realidade, outras a menos, enfim. Os estudos que foram apresentados foram estudos assim de estimativa. Mas eu não posso dizer, eu até brinco assim, olha, o Papa vai morrer daqui a 10 anos. Quer dizer, eu estou fazendo uma estimativa. Se ele sobreviver daqui a 10 anos, eu quero sobreviver daqui a 50. Então, as estimativas, nós temos que trabalhar com hipótese e trabalhar com algumas ferramentas que nos dê uma resposta próxima da realidade. Só que, com relação a essa doença, alguns trabalhos estão mais próximos e outros foram tidos como científicos, mas que foram exacerbados, né? Projeções muito longas, né? Então, nós temos que ter muita cautela. Não existe, a priori, uma estimativa de quanto tempo, porque depende de cada pessoa, tá? Depende das condições que ela vai reagir e tem um conjunto de variáveis. Nós trabalhamos com análise fatorial, nós trabalhamos com 3.000 variáveis e resumimos essas 3.000 variáveis em 40, 20, 30 variáveis. Então, é muita coisa para você dar uma resposta genérica. Thaís, só um rápido comentário que eu tenho que chamar o intervalo. Eu entendo essa malha, né, esse cruzamento de dados é algo muito interessante e bem complexo, né? Como a gente comentou rapidamente sobre a questão de trabalhar com o humano, é uma coisa bem difícil, mas são trabalhos como esse que nos ajuda a avançarmos nas questões da medicina, das tecnologias. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho muito importante para nós aqui da Amazônia e a contribuição para o Brasil e para o mundo, porque eu também sei que os seus trabalhos são muito reconhecidos pela rede acadêmica fora do Brasil. Tá, vou chamar o intervalo começando, próximo bloco vamos falar rapidamente da Academia Maçônica, tá bom? Então é jogo... Não, no próximo bloco. Jogo rápido, é no lá. Outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde.
Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, professor, falando da Academia, então, Rondoniense de Letras Maçônicas. Bem, a Academia Maçônica de Letras do Estado de Rondônia é uma academia vinculada à Academia Brasileira. Nós temos a satisfação de ter como um fundador o presidente da Academia Brasileira à época, e ela tem o seu formato como a Academia Brasileira de Letras, e as grandes academias mundiais, como a Academia Britânica, que eu tive o prazer de, que tem mais de 1000 membros, a Real Academia Espanhola, que é uma das mais imponentes academias do mundo, como a Academia Francesa, que é a origem de tudo. Então, o nosso modelo de ritualística, ela é igual às demais academias que são espalhadas pelo mundo. É uma academia que congrega as duas potências maçônicas que existem instaladas aqui no estado de Rondônia, ou seja, Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja. Não há distinção entre seus membros, eles são indicados pelas duas potências. Então, eu digo que realmente o suporte, o pilar da relação de amizade e de irmandade entre as duas potências maçônicas é a academia, porque ela congrega membros das duas potências. Mas eu estou vindo aqui, Paulo, com uma missão, uma nobre missão, uma responsabilidade muito grande de trazer uma lapela, que na realidade é uma medalha, e eu vou pedir a Thaís que posse no Paulo. Essa lapela e essa medalha representa para a maçonaria o reflexo de tudo que me desejais. Se me quiseres o bem, ele será sempre refletido em dobro. O amor, a felicidade, a fé, a crença, as coisas boas. A gente, no geral, também usa um sobrepeliz que é para nos proteger da traição, da ira, da inveja, da maldade, daquilo que vem por trás que você não espera, né? Do apunhalada. Então, aquele sobrepeliz nos protege. Mas esse medalhão, que dá um reflexo daquilo, é interessante. Então, em nome da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, passo a você, peço a Thaís que muito obrigado. É a primeira vez que eu ganho uma medalha. Essa é uma comenda de amigo da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, e passa a ter esse reconhecimento quando estiver lapelado. Eu acho que é um termo feio. Quando você estiver, e aonde estiver com esta lapela, você representa, pode falar em nome da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Quero lhe passar também o nosso último livro, o livro publicado pela Academia,
E aqui traz uma lembrança que me machucou o coração agora, que foi impresso lá na gráfica Do Asber. do Micael, do Asber, um irmão que sempre nos acolheu, nos atendeu de forma muito amorosa, com aquela educação peculiar, sempre amável, né? Aonde tivesse, chegasse lá, ele ia lá, ele disse, estou chegando em 2 minutos. Demorava mais que isso, mas ele chegava e vinha o mais rápido possível. Que é um livro em homenagem a um grande baluarte o grande baluarte da maçonaria universal, não é só da maçonaria de Rondônia. E para aqueles que querem entender um pouco da Academia Maçônica de Letras, eu quero também, esse livro eu escrevi, explicando um pouco do meu ingresso na academia, o que é e como deve ser um acadêmico. Então conta um pouco da história, do amor que a gente tem, que nós estamos em um ambiente de reflexão, um ambiente de estudo, um ambiente de divulgação da cultura de modo geral, da arte, da literatura, da ciência. Querido, eu só tenho tempo para dizer muito obrigado, que eu seja digno desta comenda e que vocês precisarem, estamos aqui. E obrigado por esses 20 anos de amizade que temos. Menina, só dá para você dar tchau. Gratidão, muito obrigada, professor. Faça assim para a câmera. E você siga firme, tá? Obrigado, agora a gente conversa na sequência. Beijo do coração de todos, fique com Deus. Que Deus nos abençoe, que o grande arquiteto do universo continue escrevendo a todos com luz, vida e amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.